Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Nossos convidados estão entrando aqui já. Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, Boa Thalita. noite, Boa noite, doutor Jonas. Maurício. Boa Tudo noite, bem? Jonas. Tudo bem? Tudo bem, tudo graças a Deus, tudo certo. E vocês? Eu vou Conseguindo. pedir desculpa, minha câmera não entrou ainda, é que eu estou em deslocamento aqui, mas já já eu libero a câmera aqui. Tá bom, Rapidinho Tranquilo. já libera a câmera. Chegando aqui no meu destino. tá. Doutor Cláudio está Eu tô, entrando também. eu tô entrando, vocês estão me ouvindo? A gente está te ouvindo, mas a gente não te vê. Eu não sei por que que não está aparecendo para liberar a minha imagem. Não foi logo no início que você entrou, não. Mas quando eu entrei estava aparecendo. Eu não estou conseguindo liberar. Peraí, deixa eu ver aqui. Ao vivo é assim mesmo, gente. Tranquilo. Estava tão tranquilo, né? Né? Fui pedir Eu para acho, que... eu tô achando que o Alexandre quer esconder alguma coisa, né? Onde que né? ele O tá, fundo né? Ele não quer dele, né? O mostrar, não quer o fundo fundo, dele. de onde que ele tá. Eu sei que Eu só estou sei que ele não tá na, entrando na de novo. cidade dele, né? Ele Eu não quer sei. passar inveja pra gente. Bom, eu vou Cachorro, começar. dá a pista aí de É onde porque eu você estou no tá, cachorro. celular. Não, quando eu coloco, ele faz assim, nenhum. Deixa eu colocar, desfoque. Aí tá tudo certo, aqui tá aparecendo para mim, mas eu não sei por quê. Aí quando eu chego aqui, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu acho que eu vou sair e vou entrar de novo, pode ser? Tranquilo, Daí Isso, tranquilo. isso. Faz Eu vou, isso. Enquanto isso, eu vou enquanto apresentando. isso, Matheus, apresenta o Jonas. Isso. Bom, primeiramente, quero agradecer já aos dois, né, pela oportunidade de estar conversando aqui um pouquinho com a gente. A gente sabe que é corrida, né? E hoje com o Dr. Jonas Capelli, né, que é ortodontista, ele é professor titular da UERJ e além de ser coordenador do curso de ortodontia da PUC do Rio. Muito obrigada, doutor. É um prazer enorme estar aqui com você. Eu que agradeço, Thalita. Nossa, oportunidade de encontrá-los aí, mesmo que remotamente, mas é um prazer enorme te encontrar o Maurício, encontrar o Caxande. É sempre um prazer. Fico sempre feliz de estar com vocês, estou feliz. Ai, que Eu, bom. eu, eu não tenho como dizer. Toda vez que eu tô aqui tenho a oportunidade de apresentar o Jonas, eu tenho que falar isso, que eu sou fã dele, cara que admiro muito, cara, nota 10. E para quem não conhece, vai ser uma oportunidade boa conhecer ele hoje, trocar um pouquinho de ideia, vai ser muito legal. Obrigado, Maurício. Obrigado. Obrigado. É recíproco. Bom, Car- quer esperar um pouquinho ele entrar? Pode ser, ou vamos começar perguntando Tá, pro Jonas, né, se quiser. tá. Lá atrás, Eu, né? eu, Aí, entrou. eu, eu também Entrou, trouxe, entrou Maurício. agora. Oi. Agora está com a sua imagem. E tá com o meu som? Tá, tudo Pronto. certinho agora. Deixa eu te Beleza. apresentar, então. Já te agradecer aqui, mas vou agradecer novamente a sua presença, né? Estar aqui hoje com a gente, conversando, eu, Dr. Maurício, né? Nesse web hour que a gente faz quinzenal. Então, o Dr. Carlos Alexandre Câmara, que eu já tive o prazer de ver uma aula dele na minha especialização, ele veio aqui no Horto Gotardo, eu estava lá. E ele Que é bom. autor do livro, né, Estética em Ortodontia, além de ser ortodontista, e editor emérito da revista da Ortodontia Dental Press. É um prazer estar aqui com você hoje, doutor. Obrigada aí por aceitar o convite, mesmo na sua viagem aí, né? Eu que agradeço o convite e para mim é sempre um prazer. E eu tenho uma oportunidade gigantesca, né, de encontrar várias vezes no ano o Carlos Alexandre, e é um cara que eu também admiro demais. O trabalho dele é. Quem não bate palma, né, para o trabalho dele? Um cara que trabalha com primor e realmente sempre procurando mostrar novidades, sempre à procura da excelência. Isso que é muito legal. Então, um cara que admiro demais também. Alexandre Câmara, um prazer enorme estar com vocês dois aqui, uma dupla que vou te contar, hein? Sensacional. Tem várias perguntas hoje, é um bate-papo informal. Thalita, quer começar fazendo perguntas?
Vamos começar, né, falando aí de como vocês começaram nessa era digital, como vocês entraram nesse mundo do alinhador, para depois a gente falar do futuro, né? Começar do início. Começo? Fiquem à vontade. Olha, Sempre, né? esse caminho foi um caminho, eu já tive a oportunidade de falar isso em outras situações, né? Eu estou no consultório, eu terminei o atendimento ainda agora há pouco, eu estou falando aqui da sala da onde eu trabalho, né? 3 vezes por semana eu estou aqui em Ipanema, tirando leite de pedra aqui. E, na verdade, a ida para os alinhadores foi os pacientes que me trouxeram essa demanda, né? Eles que vieram, o mercado foi se mostrando nessa direção, a demanda da procura ela foi sendo cada vez maior, mais intensa, e foi mandatório fazer esse processo de adaptação, de fazer essa curva de crescimento. E apesar de que o meu primeiro caso de alinhadores ele é de 2005, ele já Uhum. tem aí são 18 anos, né? Daqui a pouco completam 20 anos que a gente teve a oportunidade de fazer o primeiro caso. Então é uma estrada longa também, não é uma coisa que a gente tenha começado assim tão recentemente, não. Já tem bastante tempo, a gente teve a oportunidade de ver as mudanças que a própria técnica foi sofrendo, a evolução, sensível evolução do material, sabe, do planejamento e o mercado, acho que ele é mandatório, com Sim, toda a área, né? O mercado é que manda. sim. E você, doutor Carlos, como foi aí o início, né? O início foi em 99, quando eu Olha estava no só. Congresso de San... E eu vi lá o stand da Invisalign. Era Uhum. a primeira vez que eu estava. E aquilo me chamou a atenção, eu não entendi nem que era alinhador. E depois eu vi que Maurício estava trabalhando com alinhadores lá no Congresso da Dental Press. Acho que ele se lembra bem desse congresso. Era para adultos, mas eu estava lá só assistindo e ele apresentou uma palestra e aí eu já fiquei encantado com aquilo que já vinha encantado desde 99 com surgimento. E aí eu colei em Maurício, ele sempre foi um grande apoio que eu tive, a referência, e assim que eu tive a oportunidade, credenciei, e não foi a demanda do paciente, diferente de É sua Jonas, eu vontade. queria oferecer para os alinhadores, que eu achava que era uma coisa que eu precisava ver aquilo, e confesso assim que no início eu tinha até vergonha de contar para os meus professores, aí Jonas, que foi meu mestre orientador lá da UERJ, e que eu tinha vergonha, né, de dizer para que eu estou fazendo alinhador, porque o pessoal desconfiava que alinhador era uma coisa séria, era meio que taxado, assim, alinhador é coisa de picareta e tal. E eu tive a oportunidade de conversar com o Jonas, com o Marco Antônio, e dizer, cara, é bom pra caramba alinhador, tem uma demanda, tem paciente que só quer tratar com alinhador, e é legal que quando você usa alinhador, os pacientes quicam de felicidade. Eu me lembro muito de dizer isso, porque era muito diferente para eles. No meu caso, eles não conheciam, eu que oferecia. Então, essa é a minha Uhum. história, está muito ligado com Maurício. E Maurício, é sempre que é verdadeira, hein, cara? Sou muito seu fã. Ele deve estar nos ouvindo, ele já já ele vai entrar aqui com áudio, com vídeo. Ele teve uma viagem aí de última hora, mas já já ele entra. E aí, o que vocês imaginaram, né, nessa evolução? O que vocês passaram, né? Quais foram as dificuldades? Porque lá no início era uma dificuldade, né? Olha, Era Thalita, eu acho que tem muito. um momento aí que é crucial na história dos alinhadores, Uhum, é um momento até mais recente, mas eu acho que a epidemia ela foi assim um divisor de águas na história dos alinhadores, porque acho que é exemplo de todos nós, né, ortodontistas, enquanto eu tive o consultório aqui fechado durante todo o tempo, né, que a Anvisa sugeriu que nós não atendêssemos, e os uhum, tratamentos com alinhadores eles continuaram, eles não foram interrompidos, né? A gente arrumou uma maneira de entregar os alinhadores na casa dos pacientes e fazer com que eles pudessem ter acesso às trocas periódicas. E eu acho que aquilo foi muito marcante na história uhum, da ortodontia, eu acho, impactou muito. E os pacientes também, acho que eles perceberam uma oportunidade de fazer um tratamento
Mudou. De 2020 para cá, as coisas mudaram. Aquela exigência que havia tão, assim, tão marcada da consulta presencial, de estarem aqui, de verem o doutor no olho no olho, hoje em dia eu já não sinto mais tanto isso. Eu não Uhum. sinto essa tanta necessidade de estarem presentes às consultas. E aí, esse mundo ele é ótimo para os alinhadores, né? Sim, com certeza. Foi mais fácil, né? As emergências, né, diminuem. E aí, É. na época que a gente não podia atender, né, isso facilitou bastante nos tratamentos. E você, doutor, o que que você acha, doutor Carlos? O que você acha? Eu, Como que foi essa evolução? isso que Jonas falou realmente aconteceu, todo mundo passou por isso e sentiu. Mas eu acredito também que o surgimento de várias modalidades de uso de alinhadores, isso também é relativamente recente, de forma consistente e forte, isso contribuiu muito para que expandisse. Então, essa possibilidade de o pessoal querer fazer em casa, em house, várias marcas surgindo, vocês mesmos são um grande exemplo, a de tech, fazendo com que existisse a possibilidade de ajustar mais custos, enfim, todas essas possibilidades deu um up no mercado de alinhadores que, ao mesmo tempo, começaram a surgir também aqueles precursores de um passo a mais, né? Eu me lembro que o alinhador, pelo menos, muito reservado a algumas coisas e todo mundo só fazia assim. De repente, começaram a surgir palestrantes, professores, clínicos que estavam expandindo as possibilidades do alinhador e isso meio que entrou em moda. Então, assim, se é para o lado do bem ou do mal, eu não sei, mas isso fez com que pessoas que assim achavam que estavam no mundo mais tranquilo ficassem espertas assim. Ei, peraí, pessoal, tem gente aí que está dizendo que só trata com alinhador e não sei o quê. Eu sei que o Maurício vai dizer que já fazia isso há muito tempo, mas de uma maneira geral, assim, de ter muitos speakers, relativamente. Então, acho que foi uma união de coisas, né? Uhum. Com o pandemia, professores, novas marcas, isso deu um boom e muito marketing, né? Muito marketing também, as pessoas se empolgando com esse tipo de marketing do alinhador, como se fosse assim agora eu estou moderno, agora eu estou assim, estou assado, que eu já estou sentindo que está caindo mais um pouco, o pessoal está mais com o pé no chão. O que é Uhum. bom. O que eu Eu percebo, tava. pode falar. Pode falar, Thalita. Não, eu falo que eu percebo é que na minha época da especialização, que não faz muito tempo, não tinha ainda, né, essa questão de alinhador. Eu ia nos congressos, não tinha tanto, e agora a maioria, você vai num congresso, a maioria é alinhador. Eu estou indo agora em curso de especialização, eles falam bastante de alinhador, já é um pessoal que aprende na especialização sobre alinhador. Eu tive o in-house ali com o alicate, mas nada com uma empresa, né, e hoje já é diferente, em pouco tempo. É Eu recente, né? finalmente cheguei no meu destino aqui, mas eu estava ouvindo vocês, viu? Acompanhei aí a questão do Caxandre falar, né? A gente começou, né, lá atrás. Eu fazia o suporte clínico, né? Ele me ligava no telefone, atendia telefone fixo. Aqui, ó, É, é assim, assim, isso assim, era no 1 a 1. Não, não era discado, não. mas, mas, mas era um modelo um pouco diferente, né? O começo era muito, muito interessante e aconteceu muita coisa. E eu lembro agora de uma palestra, aproveitando isso, que eu chamei o Caxandre para vir em São Paulo, palestra dele, mas o pessoal não conhecia ele. Eu já conhecia, mas o que o pessoal riu na palestra dele, posturas, colocações, e ainda tinha um paciente que ele, infelizmente, não conseguiu finalizar o caso, que ele acabou falecendo. Ele conta que foi visitar o paciente. Conta essa história aí. Como que é? era uma mordida. Na época, se lembra, Maurício, tinha uma história de ganhar um prêmio, ia para Los Angeles, no New York Casa e tal, e era sempre casos muito restritos, e aí era um caso de um paciente com mais idade, não tanta idade, mas tinha uma mordida cruzada, classe 3 e o caso estava indo muito bem. E aí eu
quando era uma medida cruzada anterior, quando estava descruzando, eu perguntei: o que foi que aconteceu? Descruzou, não descruzou, eu consegui, não consegui, aí todo mundo respondeu, eu falei assim: ninguém acertou porque o paciente morreu. E aí era um paciente querido e eu fui no velório e ele estava com os alinhadores na boca. E aí eu percebi que ainda estava e o filho disse assim, eu disse, ele está com alinhador, aí o filho disse assim, eu não consegui tirar, então deixa assim, os alinhadores estão lá até hoje. Mas é uma história. Então, imagina o Caxandre contando isso, né? O pessoal dobrava de dar risada, né? O jeito que ele conta. Muito legal isso daí, né? Eu acho que muita coisa passou, né? Na água, embaixo dessa ponte aqui, muita coisa passou. E a gente vê, hoje em dia, acho que como foi falado aqui, muitas empresas, muitos modelos de negócio. Eu acho que quando a gente pensa em modelos de negócio, a gente abre o leque aqui com o Selfie, né? Tanto focando em house, focando full service e tudo mais. Vocês têm experiência de in-house? Vocês chegaram a imprimir, fazer esses alinhadores em consultório? Eu cheguei a Jonas, acompanhar, Maurício, e de próximo, né? Acompanhar toda a Ah, linha de produção, mas não aqui, não no meu consultório, consultório de colegas, para ver se é algo que seria por onde eu caminharia ali. Mas a minha decisão foi de não. Achei que isso daí não era o meu caminho. Ainda vou procurar trabalhar nesses modelos full service, que eu acho que se adequam mais à minha realidade, mas acho que é da realidade de cada um. Para mim, a realidade, acho que o modelo legal. full service se adequa melhor. Não. Hum. no meu caso, mais uma vez, a- sei lá, o pessoal me chama, porque assim que saiu algo de fazer um planejamento virtual, eu fui convidado para participar desse tipo de planejamento, o que me fez estar dentro de ser um dos primeiros a fazer uso do in-house, mas assim, terceirizando o colega que tinha as impressoras, e sabe como é, né? Pessoal animado, quero fazer e tal. E eu tinha um paciente que era para fazer alinhadores convencionais, e aí eu falei, não, vamos fazer um in-house e tal, é mais tranquilo. Mas a experiência não foi legal, porque no primeiro que eu fiz, ficava assim, um mais alto que o outro, fazendo, fica assim mesmo, ficou empenados ali. Tinha que mudei, eu falei, minha nossa senhora, que onde é que eu estou me metendo? Ah, não, eu acho que foi na hora da impressão, o eixo Y saiu. Eu falei, cara, foi a primeira e única, eu Ah, não quero mais. Tem que colocar a Tátima no segundo molar para garantir que não vai ficar assim aí. Não aconteceu nada, né? Porque a própria o plástico ali, a massa aí, mas não gostei. Achei que tinha que fazer muita coisa que não era a minha área e não é assim coisa que eu gosto. É um desafio, né? Quem pensa. Eu lembro quando eu saí da Line, né? Todo mundo falava, nossa, Maurício, eu monto uma empresa de alinhador e tal. Eu falei, imagina, não sei fabricar alinhador, não tenho ideia o que é isso, não faço ideia nem por onde começa, o que é fabricar alinhador, né? Então é um universo muito diferente. Hoje, claro, eu entendo que tecnologia mudou muito, né? Impressoras estão mais baratas, mais eficientes, menos trabalhosas, mas é um trabalho fazer o alinhador no consultório, não é todo mundo tem disposição para isso, né? E a hora que você começa a fazer cálculo de preço de full service, às vezes justifica, faz mais sentido, né, no seu dia a dia, né? Então é muito de cada um entender qual o modelo de negócio faz sentido para você, né? Isso é importante. Perfil, né? Perfil. Eu acho que é aquele pessoal que gosta de ter uma furadeira em casa, de mexer, de fazer montar uma mesa, adora essas coisas, né? A nova impressora, acho que é o perfil. Se tem esse perfil, ótimo. Se não tem, acho que não dá certo, não. Eu acho o seu perfil, Caxandra, eu acho que você não troca nem a lâmpada da sua casa, né? Você Não, chama o Porto. Benedito. Clínica Benedito vai matar barata quanto mais lâmpada.
Ô Maurício, deixa, Tá deixa eu certo. colocar um tópico aqui, que hoje à tarde eu tenho dado uma olhadinha aí nos dados para tentar vir nessa conversa trazendo alguma coisa e vê o que você coloca assim. Eu fiz uma pergunta aqui, ó, tamanho do mercado de alinhadores hoje. Hum. Tamanho, ó, para você ter uma ideia, Market Analysis Reports, dados econômicos, não dados de ortodontia, dados da economia. É um mercado estimado em 4,1, ou em 2022, 4,1 bilhões de dólares. Não é milhões, não. B de bola, bilhões de dólares. Deve atingir agora em 2023 5,1 bilhões de dólares. Uma taxa de crescimento anual vem variando de uma maneira assim, muito próxima, então de 30% ao ano. Como é que você vê isso, cara? Isso é um negócio, é um mercado absurdo, é muito dinheiro envolvido que a gente tem. Se a gente olhar mercado assim, de forma geral, não é muito dinheiro, né? Qual que é o valor do mercado das empresas que vendem panorâmica? Qual o valor do mercado, né? Empresas que estão na área médica vendendo ultrassom. Então, é um valor significante. E somar o mundo inteiro, né, acaba diluindo. É claro que hoje a gente sabe que esse valor está na mão de grandes empresas, né? Tá ainda distribuído em poucas empresas. Eu tenho um número aqui um pouco diferente. Eu vejo que no Brasil, a gente tem em 2022 uma estimativa, tá? Em 2022, a gente teve 180 mil casos de alinhadores no Brasil. Então, uma estimativa, conversando com empresa aqui, outra ali, pega um dado aqui, outro ali. Então, a gente tem 180 mil casos. Só que 180 mil casos de alinhadores no Brasil correspondeu em 22, 5% só dos casos de ortodontia. Ainda é um É. universo muito pequeno. E se eu Não, pegar não. nessa mesma, e se eu O pegar dado é nessa esse. e se eu pegar nessa mesma proporção, olhar para os Estados Unidos, a gente está falando já de 45% do universo do mercado de ortodontia trabalhando com alinhadores. Então, a gente enxerga que sempre foi assim. O Brasil está alguns anos atrás dos Estados Unidos, acontece lá, Sim, sim. acontece aqui. Então, a gente entende que daqui 3, 4 anos a gente vai crescer também. Tem uma estimativa aí de 5 anos, no Brasil, pelo menos 30% dos casos sejam Sim, alinhadores. Então, algo que é um mercado enorme, né? sim, Que a gente sim. vai crescer e vai mudar muita coisa, né? Eu acho que, e falando em mudar muita coisa, já que você trouxe esses números, o que você acha que vai mudar, Jonas? Vai mudar o que no futuro? Ou, ou, é, ou não vai Eu, mudar? eu, eu acho, sim, a minha visão hoje, Maurício, sempre tá já de algum tempo, mas eu não estou muito fugindo dela, não. Eu entendo os alinhadores, esse princípio do CAD-CAM, né? O CAD e o CAM. Eu acho que a parte do CAM, que seria a manufatura da impressão, essa parte eu não vejo. Acho que isso pode ter várias formas. O cara pode imprimir aqui no consultório, ou pode imprimir no laboratório, ou pode imprimir na empresa. Não creio que aí seja o grande diferencial, não. Mas na primeira perna, no CAD, esse eu acho que vai ser sempre o grande diferencial, porque ali é tecnologia. Ali é design assisted, é computer design assisted. Então você tem que ter um software muito bom, você tem que ter, sabe, um expertise tecnológico de alta capacidade. Então, quando eu vejo esses valores de bilhões de dólares, eu acho que isso traz para as empresas de alinhadores a nata da tecnologia, né? O desenvolvimento de programas que vão ajudar cada vez mais na parte do CAD. Não creio que no futuro o CAM seja o grande diferencial, não. Acho que isso daí vai ser várias alternativas. A partir do momento que você tenha o projeto digital bem feito, bem executado, a questão de imprimir os alinhadores vai ser secundária. Assim eu acho hoje. Legal, legal. E, Caxandra, o que você enxerga aí é, de mudanças aí para o futuro?
Eu acho que. Eu acho. Todo mundo vai errado, né? Porque prever futuro, todo mundo. Mas eu acho que, por exemplo, com a chegada da inteligência artificial, vai ter um grande avanço no sentido de entendimento do que vai ser feito. Por quê? Porque uma das coisas que faz o crescimento dos alinhadores, na minha opinião, é a obrigatoriedade de fazer o setup 3D. Então, por exemplo, até hoje você tem a oportunidade de fazer o setup 3D em qualquer tipo de tratamento ortodôntico, ainda aí o fixo, mas ninguém faz, né? Tem que ficar com preguiça. No alinhador, ou você faz ou você não trata, porque os alinhadores saem dessa etapa. Então, dentro desse conceito, eu fico imaginando, cara, no dia que uma inteligência artificial vai lhe perguntando que tipo de paciente é. Você acha que ele é cooperador? Aí ela já. Ou não. Você acha que ele é um cooperador que pode suportar o uso do alinhador mais elástico, mais implante? E aí você coloca todos os dados, inclusive de face, ó, esse lábio eu vou retrair um pouquinho, ele é um padrão isso, padrão aquilo. Isso tudo a inteligência artificial vai assimilando. No final, ela pode chegar a dizer para você, olha, você vai usar um elástico de tanta força que vai comprar na loja fulano de tal, vai usar um mini implante aqui, exatamente aqui, para colocar não sei o quê, e ela vai entregar, porque é possível fazer isso. E ainda vai sugerir um tratamento misto. Então, eu acho que ele vai chegar e vai dizer assim, ó, e esse tratamento, você tem 3 opções de tratamento. Você pode fazer assim, 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 assim. Isso é perigoso, entendeu? Porque você vai desempregar muita gente. A dúvida Isso vai é, desempregar será muita que eu preciso ser gente. ortodontista? Né? Não, quando Será que eu chegar nesse preciso ser nível, ortodontista, já que com esse conceito? então, só quem vai estar Mas, rindo nessa hora vai ser. Ixi, caiu. não, mas é que por trás aí, Maurício, vai estar a questão do diagnóstico, né? Então, mesmo você, acho que auxiliado por bancos de dados enormes, mas o indivíduo ele tem uma característica peculiar, né? De cair a questão da individualidade. Eu acho que isso daí, o papel nosso sempre vai ser o cara que faz a compreensão do paciente como um todo, né? Por mais que você possa preencher formulários, ter um perfil assim, um perfil assado, colaborador, menos colaborador, mas só se a gente estiver falando algo assim de um futuro muito futuro. Mas nessa realidade que a gente vive, o papel da relação profissional-paciente, ela ainda é muito importante. Eu ainda acho essa relação muito importante. Você diz, então, Jonas, que nesse processo da inteligência artificial, o limitador seria a inteligência artificial ter capacidade de fazer um diagnóstico correto, vamos dizer, a Não, eu vejo. sensibilidade do pessoal, a sensibilidade do pessoal poderia tomar uma decisão de um caminho de É, tratamento ou outro baseado no contato. Não teria como um Na área computador médica, na área médica substituir isso. existe já hoje, né? Vários desses estudos de diagnóstico sendo feito já pela inteligência artificial, mas sempre, pelo menos na realidade que a gente tem hoje, com os números que a gente tem hoje, com as informações que foram alimentadas esses bancos, vamos dizer, a opinião do médico, do dentista, ela ainda é preponderante, ela é determinante, né, na compreensão do caso como um todo. Então, eu acho que existe aí como de tempos em tempos, né, acho que isso não é novo, a gente ficar um pouco assustado com a tecnologia, ficar um pouco temeroso. Acho que isso, eu fico imaginando lá na Revolução Industrial, né, quando começou aquilo, vai acabar, todo mundo vai perder o emprego, ninguém vai poder fazer mais nada. Eu acho que de tempos em tempos vem essas revoluções e assusta todo mundo, mas é uma questão de aceitar e encaixar dentro do modelo de desenvolvimento. Mas eu não imagino que seja algo que o profissional seja substituído assim, não. Existem aqui, eu estou no meu lugar do aqui, existem aqui muitas nuances na relação profissional-paciente que só estando aqui que você consegue filtrar isso, que você consegue captar isso, só estando aqui. Legal, legal. Eu fiz uma pergunta para o Alexandre, mas ele caiu ali. Era justamente isso. Ele que levantou a lebre da inteligência artificial, né? Qual a percepção dele, né? Diz
ele vai auxiliar o ortodontista. Mas será que a inteligência artificial ela não vai estar suficientemente boa, que não precisa nem ser ortodontista, ela vai auxiliar o clínico a fazer ortodontia? Será que não vai para esse caminho? Eu acho que a inteligência artificial, só quem vai ficar rindo uma vez, eu falei isso numa palestra, vocês estão rindo, né? Só quem vai ficar rindo é esse cara aqui, que era um dos donos lá da empresa. Então você vai ficar muito feliz. Você não tá... As empresas não estão nem aí. Eu acredito que, sim, eu acredito que a inteligência artificial vai substituir muito dentista, muito ortodontista, e o que vai ser bom para aqueles que conseguirem perceber as nuances do diferencial. E uma delas é a estética. Então, porque a percepção estética do que pode ser feita, aquela nuance de você juntar todos esses fatores, de pequenos detalhes, de comportamento, de envolvimento, de... isso sim, você não vai conseguir, porque eu acredito, sinceramente, que o que vai acontecer, eu acredito no futuro, é que se ficar, isso avançar muito, não vai precisar mais do ortodontista. É uma notícia, tomara que não seja verdade, tomara que esteja errado. Mas eu acho que você vai ter um coordenador de tratamentos, porque vai existir alguém que vai querer fazer isso. Ele fica sendo como coordenador. O scanner hoje está cada vez mais simples, ou seja, se der alguma zebra, manda para o coordenador para ele fazer a avaliação, se o caso está ainda andando bem ou não, e ele reorganiza as coordenadas junto com lá a inteligência artificial e não tem muito o que fazer se for só a coisa do alinhador. Agora, toda vez que Eu, você pensa em excelência, de um resultado realmente que, dentro das limitações de um alinhador que ele tem, e sempre vai ter, uma é cooperação, a outra é o material plástico, e a outra é a sexta parede cervical, que não existe, ou seja, a gente tem dificuldade para alguns tipos de movimento, e o tratamento híbrido entra muito bem nessa história, ou só o aparelho fixo, aí você não tem como substituir, porque não dá para fazer o tratamento fixo, é muito mais difícil, muito mais complicado você juntar todas essas informações e entregar o resultado. Então, quem avançar dentro desse contexto de refinamento, de uma boa finalização, de excelência, de um tratamento humano, vai, mas quem não, vai ficar para trás. Como várias profissões já ficaram, né? Várias profissões. Hoje até programador está perdendo emprego, programador, já pensou, de software está perdendo emprego, imagine uma coisa que... conclusão, os dois, né? Falaram que lá na frente, lá longe, pode ser que, né? O Jonas deixou bem Eu claro, acho né? O tempo, né? Eu não sei qual que é esse tempo lá no futuro. Hoje em dia o tempo é muito difícil da gente mensurar, né? Eu me surpreendo com algumas coisas. Eu tive a oportunidade de estar na China semana passada. Eu estava lá na Angel, vendo o que é o plano do ano que vem, né? O que vão lançar e tudo mais. E inteligência artificial é o dia a dia do pessoal já. inteligência Então, artificial. eu fico impressionado o que já evoluíram ali, o que já fizeram. Então, Cara, tem muita coisa para acontecer. o chat GPT é meu chato. Ele bate papo comigo, com uma pessoa, é meu chapa. Então, assim, eu fico impressionado. A gente Sim. tem um comentário aqui, ó, Mas do Antônio Gonçalves. Acredito que ainda tem na nossa frente o paciente no seu estado emocional. eu acho que conta muito, né? Sim, É a emoção do a paciente. gente Mas outro dia eu conheceu o estava paciente. eu estava conversando com colegas, né? Era mais de um colega, e eu falei, olha, tecnologia hoje, cirurgia, daqui a pouco você vai num hospital, quem vai fazer cirurgia é um computador. Ele vai de forma precisa localizar, tal, vai cortar, fazer um corte muito menor. Hoje em dia é feito isso, o humano ali controlando, mas o caminho disso, do jeito que vai, o computador vai fazer. E você vai ter opção, você vai fazer com o humano ou você vai preferir um computador usando a inteligência artificial? 100% das pessoas que a gente estava conversando falavam, a hora que tiver um computador validado para isso, eu vou. E outro questionamento que foi levantado, já existe hoje um programa nos Estados Unidos em hospital para diagnóstico de pacientes.
E esse programa, ele não é preciso, não é 100% de acerto, é 93%. Daí eu fico pensando, o humano, qual que é o acerto? Eu prefiro trabalhar no 93. Eu Deve ser. prefiro trabalhar no 93. Tudo que a gente vê, né, tanto na área médica, odontológica, não é exclusivamente Brasil, mas também lá fora. Então, olhar 93 de acerto, eu talvez ficaria mais seguro, né, eu pensar num diagnóstico vindo de uma inteligência artificial. Aí é algo para a gente realmente pensar, né? Onde você vai preferir, né? A opção sua, onde você vai querer seguir. Você vai querer consultar com inteligência artificial ou um médico somente? Ou o melhor de tudo, né? Que é o médico que está usando a inteligência artificial. Esse é o melhor exatamente. universo. Esse é o melhor Eu Os universo. acho, dois, né? é aí que eu entendo também, Maurício. Esse é o ponto. Um médico turbinado, um dentista turbinado, eu acho Sim. que é essa sim. E esse dentista turbinado, ele vai ficar muito superior ao dentista que não está turbinado. Sim, sim. Acerto dele, a precisão dele vai ser outra. Então, é algo que a gente não pode tampar os olhos, fechar os olhos, Não, tem que estar não, muito não. atento e tem que estar, assim, chegar coisa nova, vamos experimentar, vamos ver o que que tem. Então, eu acho que é bem interessante. Eu gostaria só de voltar a uma questão de Ó, alinhador aqui. Pode falar, Alexandre. não, eu digo a você o seguinte: a evolução do setup digital. Imagina os primeiros, o que é que ele oferecia, e hoje, o que é que ele oferece. Agora multiplique. A gente sabe que os setups digitais ainda não estão dominados pela inteligência artificial. Eles estão, assim, nos primórdios. Agora, imagine quando isso tiver, que a inteligência artificial é uma coisa cumulativa. Imagine na hora que isso tiver ultra desenvolvido, que a inteligência artificial está sendo usada para tanta coisa que o pessoal ainda não colocou num setup digital. Mas imagine na hora que colocar, como é que fica? Sim, sim. É, é muita coisa, né? Não só o diagnóstico, mas a inteligência pode fazer o setup, a inteligência pode fazer a segmentação. Segmentação nada mais é que biomecânica, botar ancoragem, decidir quem vai Exatamente. movimentar. Colocação Então, mini plano precisa, você colocar aqui nessa isso, altura, nesse ponto, e já isso. está o guia, eu já faço o guia para você preciso. E o elástico que você precisa para ter todo esse movimento é isso aqui. Tudo bem, mas assim, não, mas eu tenho que acompanhar. Sim, mas um clínico, ele também acompanha o paciente, ele também tem sensibilidade com o paciente, ele não é. Ele tem toda a formação de dentista de controle. Então, eu não estou querendo ser apocalíptico, mas eu estou querendo dizer que a gente precisa entender o que tem, porque não adianta reclamar. O cara que fazia a máquina de escrever, não adianta reclamar do computador, não adianta fazer greve e ficar reclamando quem está dizendo uma coisa diferente. Porque vai chegar uma hora e você tem que estar pensando, e se chegar, o que é que eu faço? Sim, sim. Dilema. É muito importante a gente ter. Não é o que que eu faço, não é do dia para a noite que vai chegar. E você tem que se Isso, adequar. Conforme chegar, você vai se adequar e adaptar a isso. Então, isso é importante. Não é do dia para a noite virou a chave e todo mundo está fazendo. Mas você tem que estar claro. muito atento, sempre atento a. Eu vou te falar, era muito difícil 2002 falar de alinhador. 2002 falar de alinhador era como o Caxandre falou, é o charlatão, o cara querendo vender. Isso. Hoje em dia é mais fácil, né? Uma aceitação maior. Como existe barreira, isso daqui a inteligência vai fazer, ou é, o medo, né, de eu vou ser substituído, eu acho que não. Eu acho que primeiro ele vai me potencializar, a inteligência vai me ajudar, vai trabalhar muito tempo me ajudando antes de me substituir. Eu acho que talvez é por aí o caminho, né? E Maurício, é o que perfeito que isso que você está colocando. É perfeito. Poxa, estou fazendo ortodontia já há alguns anos, né? Antes, cheguei meu início na ortodontia estava iniciando o processo de colagem de brackets, depois ancoragem esquelética e depois Só os tinha alinhados. mato, né? Hã? Só Já tinha tem algum mato. tempo. Já tem algum tempo que eu estou nesse negócio. Eu fico muito empolgado com a chegada desses recursos, na verdade. Eles só me ajudam. São recursos auxiliares fantásticos. Você usar esses softwares de planejamento hoje, isso é uma bênção.
de você poder ter esses recursos. Eu não me sinto nem um pouco ameaçado, nem amedrontado por isso, não. Eu me sinto feliz e antenado para procurar cada vez mais ser, sabe, ser ajudado. Eles são tremendas ferramentas de auxílio. Eu acho que eles são os grandes protagonistas. O protagonista, para mim, ainda é o ortodontista. Mas ele muito ajudado, hoje extremamente ajudado. E penso, sim, que talvez, vamos imaginar assim, que um profissional, uma experiência mediana, um iniciante, ou aquele que não tem a oportunidade de fazer talvez uma formação tão da forma como ele gostaria que tivesse feito, por algumas razões não pôde, talvez esse auxílio todo faça com que ele seja um profissional melhor, que ele possa entregar para os pacientes dele um tratamento melhor. E isso, do ponto de vista da população, eu acho isso muito bom. A ortodontia entregando resultados por um número de colegas, um número maior de colegas entregando resultados melhores. Então, do ponto de vista geral, né, uma visão mais macro, eu acho isso muito bom para todos, para os profissionais e para a população também, sem demagogia alguma. Sim, legal, muito bom. Eu pensando numa questão, só para entender a dificuldade do novo, né? Existe a dificuldade, hoje a aceitação é muito maior, né? Mas meu pai conta, década de 70 ele fazia banda. E foi um dos primeiros consultórios em São Paulo a começar a colar bracket. Eu trabalhava com o Falcão Bauer, lá num prédio que estava. Todos os dentistas ali de ortodontistas eram um prédio único, que era Sebastião Interlandi, o Bauer, o Paulo de Freitas, quem mais? Freitas. Paula, isso. O Jairo Correia, era tudo num prédio só na Jaú, Alameda Jaú, nos Jardins. E eles começaram lá, logo começaram a colar brackets e colava como bracket na época. Resina acrílica, não tinha, né? Soldava a tela atrás do bracket, resina acrílica. E no início o pessoal falou, isso não funciona, cai e tal. Ele falou, olha, ele começava a criticar, ele falou, poxa, a gente já tem 200 pacientes lá, uns caem, outros não vão, outros não, mas no geral está entregando resultado, né? E o negócio foi evoluindo. Eu lembro sempre do Luciano Carvalho, foi meu professor, meu coordenador, e ele conta que na década de 80, começo de 80, quando ele começou a fazer mestrado dele lá, metade dos pacientes dele eram bandados, mestrado e colados, né? Então é um processo de evolução. Agora pensando, olhando lá para trás, né? E você, principalmente Jonas, que está no mundo acadêmico, seja na UERJ ou na PUC Rio de Janeiro, hein? Daqui 5 anos, né? O que você enxerga de educação? Como vai ser a educação do ortodontista, né? O que seria o ideal, né? O que seria você fala, poxa, o caminho da ortodontia é esse daqui é o caminho que a gente vai aplicar. Olha, Maurício, como professor, eu sempre procurei, o Caixão de Fé pode se dar o testemunho dele, tentar levar para a sala de aula assim, o reflexo do que é a vida aqui fora, sabe? O reflexo da minha vida no consultório, tentar levar lá para dentro da faculdade o que eu vivo aqui fora. Então, eu acho que, nesse sentido, levar os alinhadores para dentro da faculdade foi inevitável. Eu não posso dissociar o que está acontecendo porque a faculdade ela pode realmente viver dentro de uma bolha de atendimento de pacientes de comunidades, de pacientes carentes, de pacientes com necessidades específicas, mas isso levaria o treinamento dos nossos alunos um pouco distópico em relação ao mercado. Então, levar os alinhadores para dentro dos cursos de pós-graduação, eu acho que é necessário para que o aluno, uma vez terminado ali o programa, ele esteja assim, apto para competir aí no mercado de trabalho. Só que, dentro de algumas limitações técnicas que os alinhadores apresentam hoje, eu acho que é essa formação dupla, na ortodontia convencional, no planejamento dos casos, na compreensão do todo da ortodontia fixa e os alinhadores também. Eu acho que esse 2023, essa é a realidade. É assim que eu vejo. A formação dupla, uma formação dupla em aparelhagem fixa e em alinhadores. Sim. Uma coisa que eu sempre enfatizo e a gente começa a olhar, você vai falar com um ortodontista americano, você pergunta, você faz ortodontia híbrida?
eles vão falar assim, nem sei o que que tá falando, híbrida, o que que... Eles fazem ortodontia híbrida sem saber que estão fazendo ortodontia híbrida, porque eles chamam de ortodontia. O paciente sentou na cadeira, ele vê uma rotação significante, angulação significante, ele não vai entrar com alinhador, ele vai entrar com bracket. Ele fez Você está lá 6, 10 otimizando. meses, você fez 6, 10 meses, tira o bracket e finaliza com alinhador. Então, é diferente a ortodontia nos Estados Unidos, o valor de tratamento ortodôntico para o paciente é igual, né? Praticamente igual, bracket e alinhador. Então, o paciente sentou na cadeira, vou deixar o tratamento eficiente. Então, no meu entender, a eficiência é um tratamento híbrido, seja para iniciar, seja para finalizar. Essa percepção, né, de, não, só pode usar alinhador, eu acho que se você se prometeu, comprometer isso com o paciente, você está entrando numa enrascada, Sim. né? Você tem na primeira consulta falar, eu vou entregar resultado, talvez precisa botão, talvez precisa botar elástico. Tem casos muito simples, que eu não falo isso, mas tem casos que, se você não se comprometer, para entregar resultado, vai precisar de, se for o caso, botar um bracket colado, vamos iniciar antes, fazendo uma rotação de pré com um binário, o que for, né? Eu acho que essa consideração Então, é muito importante. mas isso aí eu acho que é a nova fase, porque a gente também passou por uma fase que o alinhador não prestava, aí passou por uma fase de que alinhador resolve tudo. E aí começa a surgir, eu só trato com alinhador. Como assim? Como é que você consegue só tratar com alinhador se alinhador precisa de 100% de cooperação e 100% dos pacientes não são cooperadores? Isso é impossível. Então, era do aparelho removível não presta para o aparelho removível agora é melhor do que um fixo. Então, eu acho que isso, eu reforço muito isso, até nas redes sociais, que isso não existe. Quem faz a diferença sempre será o ortodontista. Essa questão de híbrida, como você está dizendo, é porque aqui a gente sempre tem tudo muito exagerado, então é muito custo, porque não sei o que, agora só faço com alinhador e eu consigo resolver 100%, e blá, blá, blá. Aí alguém tem que dizer, não, mas aí tem o híbrido. E tem muito caso que faz com fixo mesmo. E qual é o problema? Não tem problema nenhum. Você quer fazer com fixo, não quer usar alinhador, e você se sente mais à vontade de tratar aquele caso de ponta a ponta com fixo, e faz com fixo. E 95% dos brasileiros fazem, e 55% dos americanos fazem, e não tem nada demais. Isso não é uma briga entre aparelho. Não é preciso falar mal de um para falar bem de outro, Não, e vice-versa. Isso é uma coisa que incomoda. As pessoas querem falar mal de bem de um aparelho, aí começa a falar mal de outro. O cara que gosta de fixo diz que o alinhador não presta. O cara que gosta do alinhador diz que o fixo é uma porcaria, que machuca, que isso, que aquilo. Pelo amor de Deus, tá falando mal das suas ferramentas de trabalho, tá maluco? Então, eu acho que a ortodontia sempre terá uma pessoa que irá fazer a diferença. É aquela pessoa que está sentada na cadeira e que está escolhendo o aparelho que quer. Isso aí, para mim, é, será sempre o grande futuro, porque todas as modas ortodônticas, Jonas já sabe disso, elas vêm, são criticadas, são aceitas e são ajustadas e ajustado. avançam. E sempre é assim, vem uma moda e agora que ele não presta. Não presta esse aqui. Aí você vê que aquilo ali tinha muita coisa que também não funcionava e aí se ajusta e assim vai. Assim caminha a ortodontia. Ô, Caixade, perfeito. E olha, deixa eu te falar, eu gosto de fazer essas conversas estando aqui, porque eu estou aqui é o ringue, né? Eu estou no ringue. Então, eu vejo conversas que eu tive travado aqui nessa mesa que eu estou conversando com vocês, isso agora, de pacientes que falam assim, doutor Jonas, eu não tenho disciplina para tratar com alinhadores. Eu não tenho. Só me desculpa. Mas eu poderia fazer, mas eu não tenho. Então, existe, Isso. quando é a sensibilidade do profissional de procurar entender o que você tem pela frente, qual é o tipo de paciente que você está lidando. E aí sim, eu vou tentar oferecer o melhor. Eles vêm aqui atrás de mim, eu sei o que eles querem o resultado. Eles querem um resultado que seja o melhor Isso. possível para eles. Aí é o meu papel, de saber fazer essa orientação e essa escolha. Legal. Tem um Muito comentário aqui bom. do Luiz Fernando também, né? Que a tecnologia está engatinhando e é uma realidade fantástica. Acho que é isso, né? A gente tem que levar a tecnologia como aliado nosso, né? Com E Sempre. certeza. que, que aprender aí, a evolução é essa. Pessoal, esse bate-papo aqui passou muito rápido. A gente vai ter que marcar outro.
E aí a gente vai fazer um com bebida, assim, fica mais, a língua mais solta ainda, né? Eu acho que tinha vários aspectos que eu queria discutir aqui. A ideia é ser bem light, não é ficar estendendo isso daqui. É ser um bate-papo para. Mas a gente poderia ir aprofundar um pouquinho sobre a Tatman, sobre plástico, sobre mesmo softwares. A gente podia. Várias coisas sobre monitoramento remoto, coisas que estão acontecendo aqui na realidade. Eu acho que não vai faltar oportunidade aí no futuro a gente sentar e continuar esse papo. Eu gostaria que vocês pudessem aí, encerrar, né, cada um falando um pouquinho da conclusão da ortodontia aí, do nosso futuro, que vocês, como vocês enxergam, a mensagem que vocês deixam aqui para os colegas que estão acompanhando a gente aqui sobre o nosso futuro, a nossa ortodontia. Jonas, Vamos lá, sem problema. Eu termino, Maurício, e todos aí que estão dando o prazer de estar acompanhando a gente aqui nessa conversa, com uma visão assim, extremamente otimista, mas sem ser uma visão poliana, não, assim, uma visão otimista mesmo, no sentido de que eu acho que a gente está tendo oportunidade de ter um suporte como nunca houve na história da ortodontia, sabe? Um suporte da tecnologia, ele é muito bem-vindo, isso é o máximo. Você trabalhar com esses softwares de planejamento, de estagiamento de movimento, de compreensão daquilo em diferentes momentos do tratamento, isso é uma coisa muito legal. Então, eu acho que do ponto de vista do que a ortodontia tem a oferecer para a população, para a comunidade, que é o nosso papel. Nós somos prestadores de serviço, né? Aí que a gente está, vamos dizer, categorizado dentro da estrutura social. Eu acho que a gente pode oferecer um serviço de qualidade melhor. É assim que eu vejo os alinhadores como sendo uma ferramenta que nos proporciona a oportunidade de oferecer um serviço melhor. Eu só complemento aí, eu acho que a gente está falando muito em alinhador, mas na hora que a gente fala de inteligência e futuro, Sim. até a ortodontia fixa ela vai tudo. estar melhor. Ela Ela estar tá melhor. Ela vai estar e ela vai ficar melhor também, porque a gente vai estar suportado por essa tecnologia, né? Muito legal, muito legal. Obrigado, Jonas. Rapaz, a minha visão é de sempre, que eu acho que eu tenho uma frase que diz assim: o que é bom nunca se acaba. Se você está fazendo bem feito, seu consultório nunca vai ter problema, porque você tem uma coisa mais importante, chama-se foco no resultado. Você já diz uma colega minha, Mayra, coloca tudo dela, foco no resultado. E é verdade, se você tem um foco no resultado, aí a ferramenta é só para ajudar. Tecnologia é para ajudar, alinhador é para ajudar, aparelho fixo é para ajudar, diagnóstico, tudo que vier para ajudar está ótimo, porque você tem um foco no resultado, naquilo que você quer entregar para o paciente. Porque o nosso paciente, ele só compra uma coisa, ele só paga para a gente por um motivo, não é para usar nem fixo, nem alinhador, nem Attachman, nem... Ele paga para ficar satisfeito. Então, ao final, o paciente ficou satisfeito, ficou feliz com o que a gente entregou, com o resultado que a gente entregou, aí independe se você fez o diagnóstico, o planejamento, você entregou o resultado que ele queria, ele está satisfeito? Está satisfeito. Você vai ter mais paciente. Porque o que é bom nunca se acaba, esse paciente vai dizer para outro: eu fui lá e fiquei muito feliz com o meu resultado. E aí você vai conseguir unir o que tem de melhor desses aparelhos. Se você começar a viver do aparelho, aí você vai viver das limitações de cada um. E aí você não vai ter o foco no resultado, que é o que vai manter a gente por muitos e muitos anos feliz. Nós e nossos pacientes. Sensacional, muito bom, muito bom. Olha, eu tenho como agradecer vocês dois, Jonas até agora no consultório e o Caxandre interrompendo a experiência viagem. vinícola dele, interrompendo aí a viagem de lua de mel dele. Então, muito obrigado aí para vocês. E eu vou encerrar roubando a frase de um amigo meu aí, né? Viva a ortodontia! Obrigado a todos. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada por todo mundo aí. Obrigado, Legal, Thalita. pessoal. Foi um prazer. Obrigado. Então, Até a Maurício. próxima. Tchau, Tchau, Jonas. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.